Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro dos Reis. Primeiro livro. Parte 2. Reis de Judá e Reis de Israel. Do capítulo 12, versículo 1 ao capítulo 13, versículo 34. O cisma das 10 tribos. Roboão foi a Siquém, porque todo Israel se tinha juntado ali para proclamá-lo rei. E chegou essa notícia aos ouvidos de Jeroboão no Egito, onde ainda estava refugiado, para escapar à face do rei Salomão. Mandaram, pois, buscá-lo no Egito, onde habitava. Então Jeroboão foi com toda a Assembleia de Israel e disseram a Roboão: Teu pai impôs-nos um jugo pesado, alivia agora a rude servidão e o pesado jugo que teu pai nos impôs, e seremos teus servos. Ele respondeu-lhes: Ide-vos e voltai à minha presença dentro de 3 dias. E o povo retirou-se. O rei Roboão consultou os anciãos que tinham servido ao seu pai Salomão durante a sua vida. Disse-lhes: Que me aconselhais responder a esse povo? Se hoje fores amável com esse povo, responderam-lhe, e cederes, se lhes falares com benevolência, eles serão para sempre teus servos. O rei, porém, deixando de lado o conselho dos anciãos, foi consultar os jovens que tinham crescido com ele e eram seus familiares. Disse-lhes: E vós, que me aconselhais a responder ao povo? Ele pede-me que eu alivie o jugo que lhe impôs meu pai. Os jovens que tinham crescido com ele responderam-lhe: Assim dirás a esse povo que te falou, dizendo: Teu pai tornou o nosso jugo pesado, tu, porém, alivia-nos. Assim lhe dirás: Meu dedo mínimo é mais grosso que os rins de meu pai. Se meu pai vos impôs um jugo pesado, eu o farei ainda mais pesado. Se ele vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. Chegou o 3º dia. Jeroboão, seguido de uma grande multidão, apresentou-se diante de Roboão, pois ele dissera: Voltai a mim dentro de 3 dias. O rei falou com dureza ao povo. Sem fazer caso algum do conselho dos anciãos, respondeu ao povo como lhe aconselharam os jovens: Meu pai impôs-vos um jugo pesado? Pois eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai vos castigou com açoites? Pois eu vos castigarei com escorpiões. E o rei não atendeu ao povo, porque assim o dispusera o Senhor, para realizar a palavra que tinha dito a Jeroboão, filho de Nabate, por meio de Aías de Siló. Vendo que o rei não os atendia, o povo respondeu-lhe: Que temos nós a ver com Davi? Que temos nós de comum com o filho de Isaí? Vai, pois, para as tuas tendas, ó Israel. Cabe a ti tratar de tua casa, ó Davi. E os israelitas retiraram-se para as suas tendas. Roboão reinou, no entanto, sobre os israelitas que habitavam em Judá. O rei Roboão enviou Adurão, superintendente dos trabalhos, mas os israelitas apedrejaram-no e ele morreu. O rei subiu então precipitadamente no seu carro e fugiu para Jerusalém. Desse modo, separou-se Israel da casa de Davi até o dia de hoje. Ouvindo os filhos de Israel que Jeroboão tinha voltado, convidaram-no à sua assembleia e aclamaram-no rei de todo Israel. Só a tribo de Judá ficou fiel à casa de Davi. Roboão, quando chegou a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 guerreiros de escol, a fim de pelejar contra a casa de Israel
e restituir todo o reino de Roboão, filho de Salomão. Mas Deus falou a Semeias, homem de Deus: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, bem como a toda a casa de Judá e de Benjamim, e a todo o resto do povo. Dize-lhes: eis o que diz o Senhor: não façais guerra aos vossos irmãos, os israelitas. Volte cada um para a sua casa. Tudo isso se fez por minha vontade. Eles obedeceram a palavra do Senhor e voltaram como lhes ordenara. Novo culto instaurado por Jeroboão. Jeroboão construiu Siquém na montanha de Efraim e residiu ali. Depois deixou Siquém para edificar Fanuel e disse consigo mesmo: pode bem ser que o reino volte para a casa de Davi. Se o povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor e o seu coração se voltar para o seu Senhor, Roboão, rei de Judá, matar-me-ão e se voltarão para Roboão, rei de Judá. Depois de ter refletido bem, o rei mandou fazer 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de peregrinações a Jerusalém. Eis aqui, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Pôs um bezerro em Betel e outro em Dan. Isso foi uma ocasião de pecado, porque o povo ia até Dan para adorar um desses bezerros. Jeroboão construiu também templos em lugares altos, onde estabeleceu como sacerdotes homens tirados do meio do povo e que não eram levitas. Instituiu também uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês, à semelhança da que se celebrava em Judá, e subiu ao altar. Fez o mesmo em Betel, sacrificando os bezerros que tinha mandado fazer. Estabeleceu igualmente em Betel sacerdotes para os lugares altos que tinha edificado. No 15º dia do 8º mês, isto é, no mês que tinha escolhido a seu bel prazer, subiu ao altar que tinha edificado em Betel para celebrar a festa com os israelitas. Subiu ao altar para queimar o incenso. O altar amaldiçoado por um profeta. Ora, estando ele de pé diante do altar para queimar o incenso, eis que sobreveio um homem de Deus, vindo de Judá por ordem do Senhor. Este se pôs a clamar contra o altar da parte do Senhor nestes termos: altar, altar, eis o que diz o Senhor: na casa de Davi nascerá um filho, que se chamará Josias. Ele imolará sobre ti os sacerdotes dos lugares altos, que agora queimam ofertas sobre ti, e queimar-se-ão sobre ti ossos humanos. Ao mesmo tempo anunciou o homem de Deus um prodígio, dizendo: eis a prova de que é o Senhor quem fala. O altar vai se fender e a cinza que está por cima se derramará por terra. Ao ouvir a ameaça que o homem de Deus proferia contra o altar de Betel, o rei Jeroboão levantou a mão do altar e disse: prendei-o. Secou-se-lhe, porém, a mão que estendera contra o homem, de modo que não a pôde trazer a si. O altar fendeu-se e espalhou-se a cinza que estava sobre ele, assim como dissera o homem de Deus da parte do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: aplaca o Senhor teu Deus e roga por mim, para que me seja restituída a mão. O homem de Deus aplacou o Senhor, e o rei pôde trazer de novo a si a mão, que se tornou tal como era antes. O rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa para restaurar as tuas forças e dar-te-ei um presente. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: ainda que me desses a metade de tua casa, eu não iria contigo. Não comerei pão, nem beberei água nesse lugar, porque o Senhor me ordenou que não comesse pão, nem bebesse água, e tampouco voltasse pelo mesmo caminho por onde vim. Partiu, pois, de Betel por outro caminho, e não tomou aquele por onde viera. Morte do profeta desconhecido. Ora, habitava em Betel um profeta já idoso, a quem seus filhos contaram tudo o que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel e o que ele dissera ao rei. O pai disse-lhes: por onde se foi ele? Seus filhos mostraram-lhe o caminho que tomara o homem de Deus vindo de Judá ao partir. Ele disse aos seus filhos: selai o meu jumento. Tendo-o ele selado, montou nele o profeta e partiu em busca do homem de Deus.
Encontrou-o sentado ao pé de um terebinto e disse-lhe: És tu o homem de Deus que veio de Judá? Sim, respondeu ele. O velho profeta continuou: Vem comigo para comeres em minha casa. Não posso voltar, respondeu ele, nem ir contigo à tua casa. Não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque recebi do Senhor a ordem de não comer pão, nem beber água, nem tampouco voltar pelo mesmo caminho por onde vim. Mas eu sou também profeta como tu, insistiu o outro. Ora, um anjo me falou da parte do Senhor. Leva-o contigo à tua casa e dá-lhe de comer. Era mentira. O homem de Deus voltou com ele e comeu em sua casa. Enquanto estavam à mesa, o Senhor falou ao profeta que o tinha feito voltar, e este interpelou o homem de Deus vindo de Judá nesses termos: Eis o que diz o Senhor: Desobedeceste a palavra do Senhor e não cumpriste a ordem que o Senhor teu Deus te havia dado. Voltaste e comeste num lugar do qual Deus te dissera: Não comerás pão ali, nem beberás água. Por isso teu cadáver não será levado ao sepulcro de teus pais. Depois de ter comido, o velho profeta mandou selar um jumento para o seu hóspede e este partiu. Enquanto caminhava, o homem de Deus encontrou no caminho um leão que o matou. Seu cadáver ficou estendido no caminho, tendo ao seu lado o jumento e o leão. Alguns que passavam por ali, vendo o cadáver estendido por terra e junto dele o leão, foram e divulgaram a notícia na cidade onde morava aquele velho profeta. Ouvindo isso, o velho profeta, que tinha levado à sua casa o homem de Deus, exclamou: É o homem de Deus que foi desobediente à ordem do Senhor. E o Senhor o entregou a um leão, que o despedaçou e matou, como o Senhor lhe predissera. E disse em seguida aos seus filhos: Selai o meu jumento. Eles selaram-no. O profeta partiu e encontrou o cadáver estendido no caminho, tendo ao seu lado o jumento e o leão. O leão não tinha devorado o cadáver, nem dilacerado o jumento. Tomou então o profeta o cadáver do homem de Deus, pô-lo em cima de seu jumento e levou-o para a cidade, a fim de pranteá-lo e dar-lhe sepultura. Depositou-o em seu próprio túmulo e pranteou-o, dizendo: Ai, meu irmão! Depois do enterro, disse o ancião aos seus filhos: Quando eu morrer, sepultar-me-eis no túmulo onde repousa o homem de Deus. Depositareis os meus ossos junto dos seus, porque se cumprirá a ameaça que ele fez da parte do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os templos dos lugares altos das cidades da Samaria. Adoece e morre o filho de Jeroboão. Depois dessas coisas, Jeroboão não se converteu de sua péssima vida, mas continuou a tomar homens do meio do povo, constituí-los sacerdotes dos lugares altos. A todo o que desejasse, investia no cargo sacerdotal e o estabelecia nos lugares altos. Isso tornou-se para a casa de Jeroboão uma ocasião de pecado, que causou a sua perda e o seu extermínio da face da terra.